Olá, minha gente, muito boa noite, um grande abraço. Nós estamos abrindo o nosso podcast, o Podcoff da TV Criativa, na noite desse dia 19. Quero então pedir a você que focalize no nosso convidado dessa noite, o empresário Reinaldo Zucatelli, que eu tenho o prazer de conhecer há cerca de quase 40 anos. Senhor Reinaldo, é um prazer recebê-lo, é um prazer grande receber o senhor nessa noite. Prazer é todo nosso, Milton Farias, a Mari Alexandre. É prazer nosso de estar aqui hoje, podendo falar um pouco da nossa trajetória, né? Nesses 50 anos de Pará. São 50 anos. Sim. Mari Alexandre, você não deu boa noite seu pra galera. Dei boa noite para todo mundo que está aí. Agora eu vou dar boa noite especial ao seu Reinaldo. Seu Reinaldo, seja muito bem-vindo aqui no nosso Podcoff, para a gente bater um papo bacana aqui, conhecer um pouquinho mais. Porque o empresário, essa pessoa que chegou há 50 anos em Marabá, tem muita história para contar, não tem? Sim. Tem muito assunto. Senhor Reinaldo, conta um pouquinho desse início pra gente, como é que foi a chegada? Na verdade, em 74, meu pai veio pela primeira vez. Seu Antônio Zucatelli. Seu Antônio Zucatelli, pela primeira vez, e adquiriu propriedade aqui. E nós mudamos 3 anos depois, né? Que a gente mudou definitivamente toda a nossa família, 8 filhos. O senhor é capixaba de origem? Capixaba de origem, Linhares do Espírito Santo. Linhares. E aí, depois, quando a gente mudou de vez, mas as propriedades desde 74, que faz 50 anos agora, como outros também capixaba que vieram mais ou menos tudo na mesma época, né? O meu sogro, né, com a família dele, todo veio nessa época também, de 74. Havia um incentivo naquela época do integrar para não entregar. Seria mais ou menos nessa época? Justamente. Até hoje, por exemplo, a gente vê falar assim, pessoas do próprio órgãos, né, do governo, que é contra, às vezes, o desenvolvimento da Amazônia, mas tem que saber que naquela época, eu ainda muito jovem, né, adolescente, eu via carro na rua, no ano de 72, 73, convidando pessoas que quisessem vir para a Amazônia, justamente para integrar a Amazônia, porque nós estávamos passando por uma dificuldade, teve a guerrilha do Araguaia, né, e com a abertura da Transamazônica, nós estávamos correndo sério risco se não tivesse aberto essa Transamazônica, né, na década de 70, no início, né, da década, e com isso houve esse despertar, né, do meu pai, que na época tinha 40 anos mais ou menos, e ele veio para o Pará, gostou do Pará e trouxe toda a família para o Pará, né, como nós estamos hoje, todos em Marabá. Vieram trabalhando na área rural, eram fazendas, né? Criação de gado e plantio. No princípio, a gente veio cuidando de pecuária e madeira, né? E logo em seguida a gente montou a indústria madeireira, né, lá próximo do aeroporto, e depois fomos diversificando as atividades, né? Era muito diferente essa região naquela época, porque estava tudo muito rústico ainda, né? Não tinha nada a ver com hoje, né? Com certeza. As pessoas talvez não saibam da dificuldade, porque embora a Transamazônica tinha poucos anos, né, de abertura. Não tinha ponte. Não tinha ponte, era tudo balsa, não tinha um palmo de asfalto, não tinha energia elétrica, era de motor, funcionava até 10 da noite, parava 10 da noite. Nós assistimos TV repetido pela fita que vinha de Belém. Então a gente assistia tudo 1 dia ou 2 de atraso, né? O jornal, as programações da TV, que na época era mais a TV Globo, então tinha que vir a fita de Belém para assistir no outro dia. Era reproduzida aqui, tinha uma reprodutora aqui, né? Então, e telefone tinha apenas uma central pequena e só via quebrada. Muitos pecuaristas, muitas pessoas da época tinham que sair daqui para Imperatriz e para Estreito para fazer uma ligação. Que era outra dificuldade também, né? Para você chegar a Imperatriz primeiro, era uma viagem complicada. Então,
há 50 anos atrás, nós tínhamos toda essa dificuldade e a única coisa que eu falo sempre que Marabá é uma cidade que está de parabéns, é poucas no Brasil e talvez no mundo, que tem os 4 modais de transporte. Nós, nessa época, já tinha linhas aéreas, né? Nós tínhamos a Varg em Marabá, que fazia um voo semanal, mas era um voo, pelo menos a gente tinha um voo, já pousava Boeing aqui nessa época. Então, Marabá sempre teve a parte fluvial, funcionava normalmente, né, para Belém, para a própria Imperatriz, né, através do rio Tocantins, e a parte aérea, que era uma facilidade você ter um voo pelo menos semanal. E a ida para Belém aí era terrível também, né? Não, a ida por Belém, você fala de... Não, de veículo. De veículo, nós não tínhamos a estrada PA70, né? Nós só tinha uma estradinha precária que eu cheguei a ir até o antigo Arraia, porque o Jacundá não era lá onde é hoje. Jacundá era na beira do rio. Então, naquela época, tinha um Depois povoado, a cidade foi submersa, né? Justo, aí por causa da hidrelétrica, aí passou para ir para o Arraia, onde era o Arraia. E nós só tínhamos até o Arraia, depois não tinha mais onde ir, não tinha estrada para Belém, né? Isso foi construído já depois dos anos 80, por aí que foi construído. Mas no final da década de 70 ainda não tinha estrada para Belém. Só tinha via PA70 indo pela Belém-Brasília, né? Alguma curiosidade agora? Sim, de lá até hoje, né, teve um crescimento significativo, né, isso, seu Reinaldo? O que o senhor acha que se deve a isso? Senhor Reinaldo, deixa eu ajudar aqui na pergunta. Entre aquele tempo e o momento que vivemos, como é que a gente pode ler essa história da família Zucatelli? Primeiro eu queria colocar o seguinte: Marabá, eu vejo assim, é um dos municípios do Brasil que é abençoado por Deus. Quando nós chegamos em Marabá, nós chegamos no final de uma economia de diamante, né, no rio Tocantins, que muitos ficaram ricos aqui com diamante. Logo em seguida teve ouro, né, Serra Pelada. Antes o caucho, né? A castanha. Antes era a era da borracha, né? Mas então sempre teve fases muito importantes. Depois veio a mineração, veio a madeira, veio a pecuária, né? Dentro disso a castanha. Então, a castanha do Pará, que embarcava barcos direto aqui, indo para Belém, né? Aí depois veio a hidrelétrica, interrompeu, e depois construíram as reclusas, e aí teve problema por causa de... mudou a natureza, teve aquele problema da derrocagem do rio, do Pedral, porque, né, teve problema no verão, né, para transportar. Mas nós, na época que chegamos aqui, era uma via direto, via Belém, via Rio Tocantins para Belém, né? Entendeu? Tinha um trânsito direto de embarcações. Essa ideia de hidrovia hoje, então, ela está muito moderna, quer dizer, ela é um pensamento que desenvolve há muito tempo. Temos agora a questão, o senhor falou na derrocagem, tem agora o pedal do Lourenção, que deve passar por esse processo. Não sei se imediatamente ou se daqui a um tempo, mas vai facilitar muito, não só para o transporte fluvial, baixa preço, abre os corredores de produção de agropecuária, da plantação, da agricultura de um modo geral. Isso abre caminhos de desenvolvimento impressionantemente grandes. A previsão que falam, né, que passa hoje em Marabá cerca de 3.000 carretas na época da produção do Mato Grosso e também do sul do Pará, ali mais precisamente Redenção e Santana do Araguaia. Quando está na produção da soja e do milho, passa em torno de 3.000 carretas para o porto e lá em Barcarena, né? Provavelmente, quando fizer a derrocagem, essas carretas vão descarregar em Marabá. Então vão ficar aqui, esse movimento vai ficar aqui. É um dinheiro que circula dentro do de município. Marabá. E como eu falando de Marabá, você vê que nós tivemos várias fases, né? Teve a fase da castanha, teve a fase da madeira, hoje a pecuária é uma das pecuárias mais
mais forte do Que Brasil. é uma commodity também, né, senhor Reinaldo? Que hoje sustenta essa região toda, né? Nós temos hoje cerca de 26 milhões de bovinos, estamos em segundo lugar, né, do Brasil, perdendo só para Mato Grosso, mas que o próprio governador tem falado que ele pretende e quer que nós chegamos a 48 milhões de cabeça, dobrar a quantidade mais ou menos que tem Seríamos hoje. o primeiro do Brasil. Seremos o primeiro do Brasil, certo? E com a mesma quantidade de áreas abertas. Por quê? Porque nós temos que passar hoje de uma UA mais ou menos, que ocupa, né, por hectare, para 2 UA, que é só o quê? Cada pecuarista, cada produtor tratar do pedaço que tem aberto da área dele melhor para poder produzir mais, né? Já temos uma lei no Brasil de meio ambiente nessa questão da preservação, que é uma das melhores leis do mundo. A gente vê Sim. alguma crítica muitas vezes de quem até desconhece isso aí, Sim. mas temos uma das leis de meio ambiente mais rigorosas, porque grande parte das propriedades hoje ela tem 70%, 80% preservados, né? E está se Justamente. trabalhando naquilo que sobra, né? A nossa lei diz que é a mais rigorosa do mundo, e deve ser mesmo, porque hoje quem adquiriu uma área na Amazônia tem que preservar 80%. 80%. E só pode abrir 20%. Antes, a gente poderia abrir até 50% e 50% ficaria de reserva. Isso aí, você vê o sacrifício de quem está na Amazônia hoje, quem veio para a Amazônia naquele chamamento do governo federal, na década de 80, e hoje ter que preservar 80% da sua propriedade. É a mesma coisa da pessoa urbana comprar uma casa, um apartamento com 10 cômodos e só pode usar 2 e ele tem que preservar 8 e não pode usar. Tem que investir para preservar, mas não pode utilizar. Não. Agora, Maria, você. Então, é isso. Esse desenvolvimento que trouxe Marabá e região é feita por muitas mãos. Com isso certeza, mesmo, seu Reinaldo? com certeza. Então, Milton é mineiro. Mineiro Uai. Seu Reinaldo, família capixaba, Capixaba, né? Isso. Você Então, assim, tem ramificação gaúcha, tchê. Legal demais da do joia. sul. Então, são famílias que veio para poder mostrar o que essa região tem. E tem muita Justamente. coisa, seu Reinaldo. Tem muita coisa aqui. Muita Tem. coisa que se pode levar para o Brasil, para o país e para fora do país também. Como nós falamos agora no início, a Marabá é uma terra abençoada. Quando está acabando um ciclo, entra outro que substitui, continua Marabá, assim, muito. A gente pode, eu sou testemunha que nós tivemos muitas crises no Brasil, mas eu sempre falo que essas crises nunca atingiu Marabá, certo? A gente sempre teve uma independência. E Marabá é uma das cidades que ela não depende muito nem de governo federal, nem estadual, nem municipal. A iniciativa privada é que sustenta a região, né? Seja na pecuária. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, as estradas que nós temos, que hoje, lógico, está sendo melhorada, né, pelo município, pelo Estado e pela União, mas foram abertas na década de 70 pelos produtores, Pela pelos iniciativa fazendeiros, privada, pela então. iniciativa privada, certo? Nós temos uma estrada, por exemplo, do Rio Preto, que quem iniciou essa estrada foi o seu Mamed Mussi, um fazendeiro que colocou as máquinas dele e a gente apenas contribuía com combustível, às vezes o município ajudava também com um pouco de combustível, mas foi uma iniciativa privada, foi um produtor, um A pecuarista, necessidade, né, que iniciou a estrada do Rio Preto, né, que é uma estrada hoje que movimenta uma economia danada, né, pegando a Vila Três Poderes, Vila União, Vila Capistrano de Abreu, Vila Quatro Bocas e outras. E todas as vilas no entorno ali, desde a margem do Itacaiunas, né? Justamente. Bastante grande ali. Então, hoje, lógico, hoje nós temos um maquinário muito bom da prefeitura, ajudando e fazendo, conservando essa estrada. Mas as aberturas, quase todas foram feitas pela iniciativa privada,
porque na época a prefeitura era muito fraca também, não tinha condições, né? Mas aí essa união de todas essas mãos, né, de brasileiros que vieram para cá, que é de quase todos os estados, né, estão presentes na nossa região, é que realmente elevou essa região para ser o que é hoje. Né? Senhor Reinaldo, deixa eu avançar um pouquinho na história agora. O senhor, de empreendedor rural, o senhor nunca afastou dessa atividade, né? O senhor tem hoje uma fazenda, que é a Fazenda Sororó, que é um exemplo, né? Um exemplo, são 20 anos dedicados de sua vida e de sua família, dos seus empreendimentos e investimentos Sim. na melhoria genética. Eu queria saber como é que aconteceu como é que isso surgiu na sua vida, dando sequência a essa visão rural que o senhor tem? A nossa família, né, meu pai sempre mexeu na zona rural, sempre esteve presente, né, na pecuária, desde quando chegou aqui. E ele, com meus irmãos, a gente tocava madeireira, tocava as fazendas, e nós fizemos uma divisão já no final da década de 80, né, para 90, e aí eu comecei uma vida com a minha esposa e meus filhos, e aí eu comecei trazendo também para dentro do nosso negócio, além da diversificação hoje de várias atividades dentro, né, da atividade comercial, que é revendas de veículos. Isso veio acontecendo, né? Veio acontecendo nos últimos 40 anos, vamos supor, né, de independência, porque a gente dividiu o grupo e cada um ficou com umas atividades. Cada um na sua visão empresarial, né? Eu fui para a área de automóvel na época, né? A nossa concessionária faz 40 anos, né? A Fiat em Marabá. Eu assumi ela há uns 3 anos depois que nós inauguramos ela aqui. E depois eu fui diversificando. Como você falou, eu fui aprimorando na parte de pecuária, eu me preocupei de agregar valor ao nosso negócio, onde hoje nós temos 2 fazendas, uma em Marabá, que é a Fazenda Sororó, uma em Itupiranga, que é a Fazenda São Sebastião, que ela é exclusivamente para melhoramento genético. Ambas? Ambas. Hoje, na Sororó, nós fazemos 7 raças diferentes, 7, né, zebuína. Primeiro lugar, o Nelore, né? Depois vem o Cindy, vem o Brahma, aí vem o Gir, leiteiro, fazemos o Girolando, né, para produzir as girolandas fêmeas, toda feita de embrião. Girolanda é a mistura de 2 raças. Do Gir com o Gir e o holandês, que é bom de leite, né? Que produz o leite. E aí, que produz mais leite, no caso, né? Nós fazemos toda de embrião, há mais de 20 anos que já faço esse certificado. Processo, todos. Para vocês terem uma ideia, eu estava vendo ontem, o nosso primeiro leilão da nossa genética foi em 2004. Então já tem 20 anos que nós fazemos leilão e participava na época já de pista de gado de elite. Então nós temos aproximadamente aí uns 25 anos que nós começamos a melhorar o nosso rebanho, né? A gente já mexe o rebanho há 40 anos, ou mais, né? E aí nós aprimoramos. E hoje eu tenho também o gado, o Nelore preto e branco e o Nelore vermelho e branco, né? Que é uma outra raça dentro do Nelore, certo? É outra divisão, que é um gado muito Tem procurado. Valores diferentes nessas 2 raças, comercialmente falando? Tem pelo seguinte, por exemplo, o gado preto e branco é uma pelagem que, dependendo do animal, tem a valorização melhor, dependendo da pelagem. Porque às vezes, as pessoas não entendem que para a gente colocar um animal à venda, nós não aproveitamos 100% do que a gente produz. A gente aproveita às vezes 70%, porque é descartado muitos animais, em várias etapas. Esse descarte é feito pela associação? Pela própria associação, né, que é a BCZ, e também
até pelo próprio capataz, gerente da fazenda, que ele já vai vendo alguns animais. O que é que com conta para esse defeito. descarte? O que que chama atenção para esse descarte? Bom, por último, seria o exame andrológico, né? Se o animal está pronto para reprodução, no caso do macho. Mas desde esse período, que leva aí 1 ano e meio, por aí, para fazer o exame andrológico, você já vai tendo uma visão no animal, na aparência, se tiver algum defeito e tal, já é eliminado, vai para gado de corte, né, para frigorífico. Fêmeas e quer dizer, o macho. Os dois. Mas principalmente... Principalmente o macho. Que é o reprodutor. Que é o reprodutor. E na parte de fêmea, geralmente a gente faz toda de embrião, e é feito em fecundação in vitro, né? Feito em laboratório. Então nós produzimos, por exemplo, toda a nossa fêmea girolanda, que é para leite, é feita toda, a gente faz a coleta do ósteos nas nossas vacas gir, que nós temos as vacas gir para fazer as doação dos ósteos. Vaca de linhagem. Vaca de alta linhagem. De alta linhagem. E aí vai para o laboratório e lá pega o sêmen dos melhores reprodutores nacional e internacional holandês, para ter o melhor acasalamento, para você depois colocar esses embriões nas nossas receptoras, para poder nascer uma girolanda, para dar hoje, em média, 25 litros dia na nossa produção, para dar uma produção de leite adequada para o nosso Dependendo de quem faz o dever de casa direitinho. Isso aí, muito bem lembrado. Esse dever de Cuidar, casa... né? Cuidar. É muito bem, cuidar, porque às vezes a pessoa pensa que vaca dá leite, a vaca não dá leite. Além do trato que você tem que dar, os cuidados você tem que tirar, né? Então tem que dar uma boa alimentação, uma boa água, tem que ter sombra, né? Não é um animal que aguenta igual um Nelore, né? Um zebuíno. Você tem que ter sombra, porque o holandês, ele depende muito da sombra. Embora é meio sangue, é metade de gir, que é zebuíno, e a metade de holandês. Mas o holandês, por exemplo, nem aguentaria aqui, né? O holandês, se vier para aqui, morre. De climas mais frios, mas né? o clima aqui está contribuindo bastante, né, seu Rinaldo? Mas o calor é muito grande, né? Muito. Porque é diferente, ele é de um clima frio, né? Então, a gente recomenda, inclusive... comprar animais que nascem aqui mesmo. Eu ia tocar nesse assunto, porque você compra uma linhagem que vem de fora, aclimatado, ou a produção da linhagem foi feita numa área de clima diferente, ao chegar aqui, tem muita gente que pensa que economiza, perde o animal, aí é um problema. Perde o animal, e nós temos muitos clientes que já falaram que compraram animal fora, mesmo meio sangue, mas como nasceu lá, acostumou com o clima de lá, quando chega aqui, ele não suporta o calor. E aí, se o cliente não tiver uma sombra boa, uma água boa, ele vai morrer. Então, é importante que nasça aqui no Pará. Já o bezerro já nascer aqui, a bezerra, e aclimatado para não ter problema no futuro. Maravilha. O senhor está retornando agora com a Genética Zucatelli, que é uma comercialização que o senhor faz periodicamente, a cada mês. Sim. O senhor passou um tempo sem fazer, naturalmente baseado no inverno, eu não sei qual a justificativa, mas tem ajudado bastante a incrementar não só a ideia, mas também a melhorar o rebanho da região, fazendo exatamente o que o governador pretende, que nós tenhamos gado de qualidade que possa competir a nível nacional e também internacional. É isso mesmo. Nós hoje fazemos uma feira mensal. A gente parou uns meses por causa do inverno, estava muito intenso. Retornamos, como você mesmo falou, agora sábado passado, e pretendemos fazer todo mês essa feira, porque é uma oportunidade do nosso produtor, do nosso pecuarista da região, vir num local só e encontrar todas essas raças no mesmo local. E o mais importante, que é preços fixos, embora parcelado e tudo, e sem taxas, né? Mas mesmo assim nós estamos programando agora um leilão para maio na Fazenda Sororó, para a gente reunir com nossos amigos, produtores, pecuaristas da região na Fazenda Sororó. Vai para o canal do Boi? Não, ou vai ficar aqui na região? Vai ter um canal só
transmissão, regional, só por aqui. Seu Reinaldo, essa exposição, né, em vários ambientes, em feiras, né, Marabá também está passando por isso. Por exemplo, tivemos o ano passado, né, um evento grandioso que chamou muita atenção no Centro de Convenções aqui de Marabá e que trouxe vários visitantes, que é uma feira anual que acontece e que está acontecendo em várias regiões do país. Você acredita que isso traz muitos benefícios para a região? Com certeza. Eu tenho participado, né, dos 2 últimos eventos, né, do leite aí, e vejo o seguinte: reúne pessoal dos 4 estados, né, Maranhão, Piauí e Tocantins e o Pará. E o Pará, a presença foi bem maciça, e com isso nós temos a oportunidade de mostrar, né, o nosso rebanho, nosso gado leiteiro, e é uma troca de informação, de conhecimento, né, para todos nós, né? Eu acho que é uma grande oportunidade, inclusive para os laticínios, né, de toda essa região, de todos os 4 estados, ter a oportunidade de fazer contatos com as indústrias de produtos para laticínios, né, que estão sempre presentes nessa feira. Então é uma coisa muito legal, muito importante, eu acho que para Marabá. Já foram realizados alguns eventos nesse campo e nós temos, inclusive, a gente fica assim curioso, porque você tem uma produção pecuária enorme, mas nós não temos na cadeia, né, de negócios. A questão do laticínio seria muito importante, o queijo e todos os produtos dessa cadeia. Parece que é preciso haver um incentivo maior e uma visão de negócios maior nesse campo. Eu acho que falta, eu vejo uma necessidade dos organismos, secretarias de agricultura dos municípios, secretaria de agricultura do estado, haver um trabalho. Nós temos hoje o maior assentamento do Brasil está no Pará, né? Fala-se em torno de 300 mil assentados. E o que eu vejo? Eles adquiriram, muitos foram para o lado da pecuária, então eles têm lá 30 cabeças de vaca e pensaram que ia sobreviver com o bezerro. Aí viram que o bezerro demora 1 ano e tanto para ter um bezerro pronto para vender, né? Até você enxertar. E tem um percentual de perda grande também. Aí o que ele fez? Ele começou a tirar leite. Só que a média nacional de uma vaca comum é 3 litros de leite. Então ele precisa de 30 e tantas vacas para tirar 100 litros de leite. Enquanto que ele poderia, com 4 girolanda nossas, tirar 100 litros de leite. Tá? Como nós temos produtores aqui em Marabá, que tira 400 litros de leite em 16 vacas. Em 2 ordenhas. Certo? Em 2 ordenhas, aí que está o dever de casa. Ele faz o dever de casa, ele faz tudo corretamente, ele tira 2 ordenhas por dia, de manhã e à tarde, e ele tira média de 25 litros por animal. Agora, precisa dos governos, a secretaria, dos órgãos, para ajudar esse produtor a fazer isso aí. Porque ele hoje, o que está acontecendo? Ele está tirando leite, deixando os bezerros dessas vacas comuns sem leite, aí ele não tem nem dinheiro de leite direito e não tem nem dinheiro de bezerro, porque o bezerro vai virar uma coisa muito fraca, ruim de mercado. Às vezes até tem uma perda, o bezerro acaba morrendo. Entendeu? Por quê? Porque não tem leite, ele tira todo o leite porque ele precisa do leite para sobreviver, para ter uma renda mensal, né? Enquanto que ele poderia comprar 4 vaca leiteira girolanda com a genética que nós produzimos e produzir os 100 litros. Qual é o custo médio de uma fêmea com essa qualidade? Hoje nós temos 3 planos de pagamento: o à vista, 24 parcelas e 36 parcelas. Parcela que inicia com R$ 395 por mês. Por mês não, por parcela. Por parcela. As primeiras são duplas, né? E à vista é R$ 10.000, uma girolanda leiteira com essa qualidade. Para vocês terem uma ideia, para quem não sabe, para produzir uma girolanda, para produzir, né, um embrião, para produzir com a fecundação in vitro, a demanda, primeiro que só nasce 1/3,
Você produzir 100, só vai nascer 30 e poucos animais, tá? E depois que você tem que estar fazendo isso várias vezes, envolve laboratório, envolve vários profissionais, né, da área para poder produzir Tudo um isso desse. é investimento. É investimento, e sem contar que a gente começa fazendo isso hoje para vender esse animal daqui 3 anos, porque ele tem que 9 meses na barriga da receptora, aí mais 8 meses para desmamar, mais 1 ano e tanto para ela emprenhar, depois tem que vender ela já com quase parindo, né, que a gente vende quase parindo, então é 3 anos a gente cuidando desse animal. Quem compra, então, uma fêmea hoje, leva uma fêmea prenha. Prenha. Então é um bom negócio, porque daqui a pouco está nascendo mais um filhote. Vai nascer em torno aí de... A gente vende em torno de 5 meses de prenhez. 5 meses de na prenhez. média. Então, com 4 meses mais ou menos, na média, vai nascer e ele vai ter já um bezerro, uma bezerra, né? Porque não é sexado, é macho ou fêmea. E ele vai já começar a produzir leite. Isso está no plano da venda? Não, isso é como se ele tem que ter esse investimento inicial, só que depois ele começa a produzir o leite e já vai ter uma renda, né? O negócio vai se autossustentar. Agora vai se autossustentar. Justamente. Milton, posso fazer aqui um parênteses? Fica à vontade, menina. Porque nós temos várias pessoas nos acompanhando aqui. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Inclusive tem um Rafael aqui que te assiste todos os dias, para você mandar um abraço. Um abraço, Rafael, para você, para a família. Muito obrigado. O Anísio Junqueira está aqui com a gente, João Ricardo, Josilene. Oi, Josilene. Fábio Júnior. Fábio Júnior é cantor? Não. Esse não é o cantor. TV Nunes também está aqui com a gente. TV Nunes Online. Um abraço aos João amigos, Ricardo Rodrigues. Adriano Compartilha Nunes. os links aí. Né? A Ranieri TV também. Adriano Nunes. Muita gente aqui com a gente assistindo a entrevista do seu Reinaldo. Compartilhando aí que o seu Reinaldo tem investimento aí em Itupiranga também. Vai compartilhando. Reginaldo Barbosa, o Rafael Costa, que pediu um abraço para você. Estão todos, a Joyce Kellen também. Então, são todas essas pessoas nos acompanhando. Lembrando que a entrevista do seu Reinaldo vai estar na nossa playlist. Você pode acompanhar e você pode compartilhar o momento que você desejar. E é uma entrevista que pode render várias situações, porque assim, vai estar sendo compartilhada na região, no país e no mundo também, não é isso? E eu tinha dito no programa de hoje, o jornal, o seguinte: quando você coloca um homem com essa linha de pensamento, com essa maneira de ser muito natural do seu Reinaldo, você lembra ao cidadão que está aí no campo que todo mundo tem a sua oportunidade. Nós somos a caía da vida. Agora, manter-se em pé é briga da gente com a gente mesmo. Então, eu acho que entrevistas como essa abrem oportunidade para que as pessoas tenham uma visão de Brasil que seja uma visão mais otimista, né? E acreditar. Sim. Agora, deixa eu trocar um pouquinho o assunto, posso? Pode. Senhor Reinaldo, o senhor foi vereador no mandato e foi vice-prefeito já na década de 80, ainda no tempo do prefeito Haroldo Bezerra. Essa experiência política que o senhor teve, porque é alguma coisa diferente e muito diferente da vivência empresarial, no que ela somou para a sua experiência, para o seu dia a dia dos tempos atuais? Muito bem, Milton. Você sabe muito bem que você acompanhou essa minha trajetória, né, que a gente se conhece desde a Rádio Itacaiúna. Muitos né? anos. E não conta aquela história. Não conte aquela história. O senhor sabe. Eu sei. E aí, o que acontece? Quando eu entrei na vida pública, eu fiz somente um mandato de vereador, porque depois eu fui também candidato no meio desse período, de suplente senador, e depois me elegi na chapa do Haroldo Bezerra, no Executivo de Marabá. O que acontece? Eu diria, Milton, que eu levei a minha experiência empresarial para a vida pública, para poder ajudar, né, tanto na parte legislativa como na parte executiva. E hoje eu digo que eu trago
A minha experiência que eu tive na vida pública, da política, eu trago para o meu negócio. Há pouco você falou de um atendimento que eu atendo qualquer pessoa, atendo o telefone, meu telefone é aberto, certo? Por quê? Porque eu digo o seguinte, eu atendia como político, por que como empresário eu não posso atender? Então, eu atendo todos da mesma forma, seja rico, pobre, preto, branco, não importa. Qualquer pessoa tem que ter o nosso respeito e a nossa consideração, entendeu? Então, eu levo na minha vida empresarial da mesma forma que eu levava quando eu era político desse município. O senhor tem hoje empreendimentos na área de maquinário, insumos para a área de pecuária, inclusive representando marcas que são reconhecidamente mundiais, inclusive com custo menor, porque são máquinas, depois o senhor vai explicar direitinho aí. E o senhor trabalha nos estados do Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins e Amazonas. Quer dizer, para aquele início ainda dos 40 anos, lá na Fiat, ainda era madeira, e para chegar onde chegou, eu queria a sua visão disso, quer dizer, do empresário que sai da zona rural e que tem uma visão mais globalizada e consegue colocar as empresas sob seu comando no caminho que está hoje, ou na dimensão que está hoje, e com toda a tendência a crescer muito mais. Certo. Como falamos, quando a gente começou com toda a nossa família, né, isso foi os exemplos, né, do meu pai, né, da minha mãe. Isso vem lá da origem, né? Da origem. E também dos meus irmãos, que todos contribuíram com esse início em Marabá. E quando a gente dividiu o grupo, que nós ficamos com a parte de automóvel, por isso que a nossa diversificação, né? Os meus irmãos ficaram com outras atividades, né? Revendedores de postos de gasolina, a própria madeireira, fazendas e tal. E eu, com a minha esposa, Regina, que é meu braço direito, né? Que está todo dia junto, trabalhando, eu fui para a área de automóvel, a área comercial, e comecei a diversificar, né? E aí começamos, né, depois pegamos outras marcas de automóvel, como a Hyundai, a Mitsubishi, e começamos a diversificar também, porque como a gente faz licitação em vários estados também houve uma necessidade da gente ter marcas de linha amarela, que é os tratores XCMG, as máquinas XCMG, linhas agrícolas, né? Nós temos a LS Tractor, que é uma marca coreana na região do Maranhão, e no Pará nós pegamos agora recentemente a Mahindra, que é uma marca indiana mundialmente conhecida, é uma marca que é uma das maiores do mundo, e fomos diversificando com a Miller, com a Chery recentemente, né, em Belém e Manaus. Nós éramos Hyundai em Manaus e hoje temos o Alexandre, né, meu filho. Aí veio meus filhos ajudando, né, já de alguns anos, mais de 10 anos para cá. E isso ajudou a gente a diversificar e aumentar o nosso leque, o nosso portfólio, né, de produtos. O senhor recentemente recebeu a família aí, na época, né, nesse final de ano. O senhor fica numa felicidade muito grande, porque o Alexandre, por exemplo, que é uma pessoa que eu gosto muito, ele está lá no Amazonas já faz um tempo, né? Então custa vir, porque tem as responsabilidades como presidente, inclusive, Justo. Que foi da Pan-Amazônia. Da Pan-Amazônia. O senhor é diretor, inclusive, também regional. Sim. E essa entidade, ela está presente em todos os estados da Amazônia e em todos os países que cercam a nossa Amazônia legal. Então, quer dizer, quando encontra com a família, assim, um ano longe, o senhor tem 2 filhos e uma filha. E aí a reunião da família, junto com a dona Regina, naturalmente é um momento de alegria para o senhor, né? A família é muito importante, né, com certeza. A família é o esteio, né? É o esteio, né? E aí, hoje, a Fernanda, que é a mais velha, o Eduardo e o Alexandre. O Eduardo está com o senhor, o Alexandre está lá em Manaus. E a moça? O Eduardo trabalha com a gente, junto com a Regina. Ao lado da mãe todo o tempo. E a Fernanda, ela, devido ter ido estudar em São Paulo,
ela acabou fazendo direito e administração, ela enganjou na área financeira, né? Hoje ela tem o próprio negócio dela, ela trabalhou muitos anos na Bovespa, e aí hoje ela tem o negócio dela, mas essa puxou o pai mesmo. Mas ela acompanha, sabe todos os nossos negócios, né? Acompanha todas as nossas atividades e representa a gente quando tem eventos em São Paulo que a gente não pode ir e tal, ela representa a gente lá. Então é um ponto que a gente tem em São Paulo, é um apoio, né? Para poder tanto representar a gente, e ela representa a altura porque ela está por dentro de todos os nossos negócios. O seu Reinaldo é o seguinte, o seu Reinaldo levanta cedo, ele tem com ele isso, ele levanta cedo. Trabalha o dia todo, porque ele não sai do gabinete, atendendo telefone, atendendo funcionário, a movimentação no gabinete. Eu, às vezes, vou lá tomar um cafezinho com ele, a gente tem que ter paciência para esperar, porque ele está sempre muito ocupado. E, às vezes, quando você fala assim, acho que essa hora o senhor Reinaldo já deve estar descansando. Negativo, ele costuma sair da empresa, embarca num avião aqui, amanhece na Europa, amanhece na Inglaterra, lá em Londres, ou amanhece lá na Itália, na fábrica da Fiat, fica em Turim, né? O senhor é uma vida, vamos dizer, que lhe exige muito. A gente, como se diz, a gente tem esse... Como hoje o meu filho está fazendo esse trabalho igualzinho ou até melhor, né? O Alexandre... Tem a juventude a favor, né? Justamente. Mas agora mesmo, estou indo, no finalzinho do mês, eu estou indo para Uberaba, vou passar lá uns 2, 3 dias, né? Para renovar os conhecimentos. A sede da sua... Da BCZ. É lá, né? Da BCZ. Uberaba, há mais de 100 anos, né? Lá em Minas Gerais, Uai. Uberaba, Depois eu vou para Grishow, que é em Ribeirão Preto, né? Sertãozinho ali. E depois ainda vou a São Paulo. Então, é uma vida assim, realmente a gente dorme quando pode, né? Porque principalmente lá no agora, avião dá uma ressonadinha até chegar. Os voos é tudo de madrugada, tudo de madrugada, aproveita. Dá um cochilinho, mas mesmo assim, eu ainda acho que de vez em quando o telefone ainda toca, porque hoje os aviões, né, fazem esse percurso, você tem acesso, né? Você tem alguma curiosidade? Sim. Viajando por todo esse país e para fora do país, como é que o senhor vê o Brasil hoje? Economicamente. Isso, boa pergunta. Olha bem, nós empresários hoje estamos trabalhando mais para tentar empatar. Na verdade, é isso aí, é um sacrifício, porque o mercado está muito difícil, né? Os juros, como os juros estão muito altos, o que acontece? Os financiamentos estão mais difíceis, os bancos estão com mais dificuldade de emprestar, porque pelo risco, né, que tem, e acaba eles aplicando, né, no mercado financeiro e deixando de aplicar no desenvolvimento da produção. E aí isso está dificultando, por exemplo, para a gente vender uma máquina, às vezes o produtor precisa de uma máquina e não consegue, às vezes, financiamento, porque ou para o banco ou porque pede uma entrada grande e o produtor não tem, ou porque os juros estão muito alto. Então, nós precisamos realmente de ter uma política hoje, principalmente para o agro, para quem que é hoje, vocês sabem muito bem, que 1/3 da economia brasileira, do PIB brasileiro, vem do agro. Então, nós precisamos que os governos vejam o agro com outros olhos, né? Dê incentivo, dê condições para continuar investindo, né? Em tecnologias, né, em maquinários melhor, para poder produzir com a mesma área de terra, com a mesma terra, produzir mais. Para poder alimentar não só o Brasil, para alimentar o mundo, né? Hoje, o Brasil é responsável por alimentar de 20% a 25% das mesas do mundo. Da população mundial. Então, nós além dos 230 milhões de habitantes, nós alimentamos possivelmente mais 1 bilhão, né, de habitantes. Talvez mais. No mundo. Talvez mais. Então, isso aí, graças ao produtor que amanhece todo dia cedo, levanta cedo e vai dormir tarde, pensando em produção.
em produzir. Então nós não podemos. E contando com situações climáticas, muitas vezes adversas. Adversa, que perde às vezes, porque chove demais ou porque chove de menos. Depende do clima, né? Então depende do clima e depende de governo às vezes. Então o governo tem que olhar com outros olhos. Então o que a gente está vendo? Os produtos agrícolas que caíram demais. Tem produtor que às vezes fala, não compensa plantar, né? No caso da soja, que a gente tinha uma cotação de próximo de R$200 a saca, chegou a R$100. A arroba de boi, que estava a R$300, hoje é 200, na média de 200. A fêmea nem se fala. Bezerro caiu mais de 50% no preço do bezerro. E aí o que está acontecendo? Nós vamos ter um problema sério daqui 1 ano ou 2, porque já de mais de 1 ano que os criadores de vaca estão vendendo, estão abatendo as fêmeas, vamos ter menos fêmeas, não vão ter menos bezerro, né? E futuramente os nossos invernistas que engorda boi vai ter menos bezerro e vão ter problema sério para poder suprir, porque nós vamos ter uma média aí de 30% menos de bezerro no Brasil. Absolutamente não é alentador uma notícia dessa. Agora, tocando ainda nesse assunto, a visão agora para 2024. Nós temos eleições municipais agora e temos em 2026 a eleição presidencial, dentro de um clima que a gente já está vendo aí, muita divisão de pensamento e tal. Qual a sua perspectiva pessoal em relação à nossa região, aos seus negócios nessa região? Bom, eu até não estou muito ligado mais na política, eu estou querendo ficar um pouco fora, porque a gente tem se decepcionado um pouco, né, com alguns resultados e tal. Mas eu acredito que nós vamos ter uma leva de prefeitos agora com uma cabeça um pouco diferente, que isso vai contribuir com a eleição futura de governador e de presidente, certo? Porque nós não podemos ter representantes, né, seja no executivo, seja no legislativo, que tem uma cabeça atrasada. Nós precisamos de produção. Nós só conseguimos alimentar o mundo e desenvolver um país se tiver produção. Quando eu faço genética, gente, eu estou ajudando a produzir mais. Porque a gente faz uma genética para quê? Para vocês terem uma ideia, você que é mineiro sabe muito bem, um boi abatia-se antigamente com 5, 6 anos. Hoje abate com 2 anos, 2 anos e meio. Por quê? É a genética, é porque a gente vem trabalhando para encurtar, com menos tempo, já ter produção. Por que que hoje nós somos o maior exportador de carne, de tudo quase, né? Para ter carne e derivados. Né? E derivados. Eu digo e outros também, na soja, né? no suco milho, de laranja, no milho. Em geral. Né? Por quê? Porque foi o nosso trabalhador, o nosso empresário rural investiu, acreditou, trabalha de sol a sol para poder... E sempre lutando com condições adversas do ponto de vista de quem deveria criar situações mais favoráveis. Então, a gente sempre fala o seguinte, se o governo não pode ajudar, pelo menos não atrapalha. Deixa a iniciativa privada que ela, por si só, ela faz o dever de casa dela. Faz um tempinho que o Brasil não tem mais preparação para amadores, né? Te interrompi, deixa você, meu Deus. Não, só complementando o que o senhor Reinaldo falou, é uma experiência vasta de 50 anos, de 40 anos, e que o Brasil não tem mais condições de ter mais amadores, né, senhor Reinaldo, para poder sustentar esse país grandioso e que tem capacidade de se tornar um dos primeiros, não é isso, senhor Reinaldo? Nós temos tudo para isso. Nós temos uma safra de muitos alimentos que nós somos em primeiro lugar. Nós somos exemplo para o mundo, para muitas coisas. Então, nós não podemos retroagir, nós não podemos voltar para trás, né?
Nós temos que ter linhas de financiamento, temos que ter desenvolvimento tecnológico de maquinário, na parte de genética, para poder continuar produzindo, para poder essa máquina continuar funcionando, né? Reforma tributária que vem agora aí, pretende se regulamentar. O senhor tem já conhecimento sobre o que pode acontecer? Reforma tributária, para mim, é sinônimo de aumento de impostos e não de redução. Enquanto que muitos países aí, o imposto total é 8%, 10%, nós temos o maior ICMS. Tem estados aí que tem o ICMS é 21% e tá quer passar chegar para agora 25%. Tá para chegar na casa dos 27% com essa reforma, é o que comentam. Então, né? Não tem condições, o ICMS, um quarto do que você está comprando, e as pessoas às vezes não percebem se ele vai, por exemplo, o combustível, o telefone que ele gasta, a energia, um quarto desse valor vai para o Estado. É o ICMS. Entendeu? É um absurdo isso. É a carga tributária maior do planeta. Aí depois vem os impostos federal, né? Vem o imposto, por exemplo, no talão de energia. Vem a iluminação pública. Quando você vê, você está pagando 40% de imposto num talão de energia, no custo de comunicação, no combustível hoje. Se você for olhar, você já paga uns 30% de impostos. É muito alto. O senhor que tem empresas, tem uma folha de pagamento, sabe exatamente o que é pagar o empregado e pagar o custo do empregado. Né? Eu digo sempre o seguinte, que no Brasil, o pessoal vão nos Estados Unidos para trabalhar e lá ganha mais. Mas ganha mais por quê? Porque lá não tem direitos trabalhistas e nem os impostos que tem no Brasil. Então lá, o patrão paga o dobro, mas nós pagamos mais do que o dobro. Se for olhar uma folha de pagamento, nós pagamos 100 e poucos %, que é todos os encargos e impostos, né? O que acontece? Eu sempre digo o seguinte, numa folha de pagamento, a gente paga mais, o empregado recebe menos e o governo é que leva a maior parte. Né? Você está vendo agora a questão dos aplicativos? Quer dizer, antes a coisa era entre o aplicativo e a plataforma. Hoje o governo já quer um pedacinho também. Quem vai pagar é a sociedade, aquele que já paga o telefone para chamar o cara do aplicativo e vai por aí. É com você, menina. É uma tristeza, é uma realidade que a gente não queria estar presenciando, né? Isso, seu Rinaldo. Então, a gente tem esse poder de fazer isso. A gente começa agora em outubro. Sim. E vai a demanda até o dia 26, né? Nós temos que melhorar muito a qualidade política, porque a grande questão não é só o eleitor, é a qualidade política oferecida ao eleitor. E o eleitor, em grande parte, em grande medida, com o aparelho celular, ele não busca muito saber em quem que ele está votando. Então nós temos, infelizmente, dois lados aí que precisam evoluir muito, né? O eleitor e quem recebe o voto, essa é a verdade. Senhor Reinaldo, o senhor participou, aliás, participa da associação que agrega aí todos os estados. Eu queria ir um pouquinho mais aí. Sim. Qual é a importância que o senhor vê hoje da Panamazônia para justamente essa ideia de desenvolvimento? O que pode ser feito para alertar aí a categoria política a tomar decisões mais assertivas em relação a uma palavra chamada desenvolvimento com austeridade? A Panamazônia, justamente a função dela é essa, é formada de pessoas de bem, de empresários, né, de todos os 9 estados, né, desde o Acre, Rondônia, o Amazonas, Pará, Amapá, parte do Maranhão, Tocantins, né? Então, e Mato Grosso. São 9 estados, mais os países que divide com o Brasil na região da Amazônia. Então a Panamazônia, a função é essa, é trocar ideias, é sugerir para os governantes sugestões que venham a contribuir com o desenvolvimento da Amazônia, né? Contribuir, porque, para quem não sabe, a Amazônia brasileira é mais da metade do Brasil. 54% é Amazônia brasileira, enquanto que nós temos
apenas 26 milhões de habitantes na Amazônia, enquanto que o resto do país tem 200 milhões de habitantes com 46, aproximadamente 46% do Consideramos então um território enorme com pouca gente, um território um pouquinho maior com uma quantidade com umas superpopulações. Então, São Paulo é um exemplo disso. Então nós precisamos que os brasileiros que vivem, né, no sul, no sudeste, no centro-oeste e até no nordeste tenham que reconhecer e ajudar nós na Amazônia, porque nós estamos aqui para desenvolvimento, para garantir a soberania dessa região, porque se nós não viéssemos aqui há 50 anos atrás, nós teríamos um grande risco de perder parte do Brasil para outros países, né? E nós estamos aqui enfrentando todas as dificuldades, né? Para quem não sabe, a gente enfrenta até hoje estradas intransitáveis, né, que não tem como sair devido não ter asfalto. Então muitas estradas vicinais e até estradas principais aí que não consegue às vezes suprir, né? Suprir e trazer os alimentos para a cidade, porque os caminhões não conseguem transportar. Promover a mobilidade dentro de uma infraestrutura preparada para isso, né? Isso aí, a gente vem enfrentando isso desde a década de 70. Desde sempre. Desde sempre. E até hoje ainda tem dificuldade. A Transamazônica agora que está praticamente toda asfaltada, né? Até pelo 50 menos 50 anos depois. Mas até poucos anos atrás, a Transamazônica, na região principalmente aqui de repartimento, até Anapu, até Altamira, era intransitável. O senhor agora nossos impostos continuam sendo pagos. Ele agora recentemente enfrentou a questão aí, no ano passado, há 2 anos passados, a questão até do acesso a Sororó, que é bem aqui, a cerca de 30 quilômetros. Justo. Eu mesmo cheguei a fazer uma matéria em relação a esse assunto. Então é preciso que a infraestrutura... Mesmo as BR, né, por exemplo, devido ao nosso trânsito de caminhões para transportar as safras, né, como eu falei no início, do Mato Grosso e do sul do Pará, as estradas se acabam, né, no inverno. A perda provocada porque o cara passa em buraco e vai perdendo. Quer dizer, nós temos uma perda que pode chegar a 30%, o que é um absurdo. Vai perdendo grãos e formando buracos que fica um perigo danado para você dirigir nessas estradas. 9 horas da noite. Ele levantou. Você já levantou o braço ali? Olha, eu quero pedir ao senhor licença para mais uma vez deixar um abraço aqui aos nossos apoiadores e patrocinadores. Depois a Maria vai agradecer aí o pessoal que está na paquera e tal. Mas deixar mais uma vez um abraço ao Rodrigo lá na Fiafio. Obrigado pelo apoio, viu, Rodrigo? Bons negócios aí para você, porque independentemente dos problemas enfrentados, o empresário ele é batalhador, ele levanta cedo e vai para a luta, não é verdade? Tá aí o exemplo, senhor Reinaldo. Deixar um abraço ao Lauro, lá na Casa do Ovo, do Grupo Guarani. Lauro, um grande abraço a você, aos empreendedores aí, aos colaboradores, bons negócios para você. Ao Feirão dos Móveis, aliás, o Feirão dos Móveis está aí com a Super 10, né, liberando geral para você. 10 vezes, então o Super 10. Aproveita a Super 10 aí, porque não vai durar muito tempo, não. Então corra lá, tá bom? Deixar um abraço aos meus amigos da Só Peças e a todos os amigos também lá da Cristo Rei. E especialmente agradecer ao senhor o apoio das empresas do Grupo Zucatelli, né, de todas as empresas que fazem parte, a RR, que representa aí a Mitsubishi, que é uma marca mundial, a Fiat. Eu lembro quando começou ali, ainda era o Fiat 147, nós estamos hoje aí com tecnologias embarcadas que parecem uma aeronave, né? Titano, né? Fastback. A Titano é paixão, vou lá fazer um test drive se o senhor autorizar. Viu? É uma máquina. Então, agradecer ao senhor, lembrar empresas do Grupo Zucatelli, vai trocar de carro, está comprando um carro novo, vai lá que tem negócio. Você procura a gerência lá do Grupo Zucavel, que está na pessoa lá do pastor e meu particular amigo Hilber Moraes,
ou vai conversar com a Carla lá na Mitsubishi, né? Gilber Pimentel, grande garoto. Carla na Mitsubishi. A Carla na Mitsubishi. A Marlúcia também dá o apoio. A Marlúcia agora está lá perto do senhor, está lá no segundo andar. Eu falei com ela que ela acendeu a carreira. Está na diretoria. Senhor Reinaldo, agradecer muito a sua presença. Hoje valorizou muito a audiência, inclusive. Com certeza, eu vou mandar um abraço. A Mari vai dar um abraço aí. Não a todos, tem muita gente aí. Tem. Continua aqui com a gente o João Ricardo, continua a Rosilene, continua o Fábio com a gente, sempre aqui falando o tanto da importância da sua participação na região, no município de Marabá, que ajudou essa região a crescer consideravelmente, né, Milton? Olha, eu costumo dizer que o Podcoff é aquele cantinho que a gente traz gente que tem o que falar. Nós trazemos aqui empresários, profissionais liberais, né? Eles e elas, representantes de organizações, conselhos, entidades, de um modo geral, políticos. A gente traz aqui também, de vez em quando, tem puxão de orelha também aqui. Então, a gente, quando traz alguém que tem o que dizer, é para que esse programa possa ajudar também, através dos convidados, a contribuir para que o pensamento inteligente esteja sempre presente e que a gente possa entender a importância dessa região e de cada uma pessoa. Então, muito obrigado a você que entende essa ideia, está com a gente aqui a cada sexta-feira. Muito obrigado, senhor Reinaldo Zucatelli. Um abraço à dona Regina, à sua família. Eu sempre que vou lá dar um aperto de mão na dona Regina, ela é sempre muito atenciosa com a gente, eu tomo sempre um cafezinho por lá, então muito obrigado, excelentes negócios para o senhor e que a sua entrevista tenha servido hoje para dizer para as pessoas, olha, as oportunidades estão aí, né? Vamos lá. Eu quero agradecer e dizer que essa hora passou muito rápida. Passou rapidinho. Nós temos que voltar outras horas. Sim, o convite Fique à vontade, o convite mas está eu aberto. quero dizer que o Grupo Zucatelli, que está passando por essa trajetória de 50 anos, foi feito de muitas mãos também, né? Desde da faxineira de cada empresa até os gerentes, os vendedores, né? Os diretores, e que também agradecer a todo esse pessoal que nos ajuda no dia a dia, a minha família, né? Na pessoa da minha esposa Regina Avancini, que a gente tem trabalhado sempre juntos, né? Para vocês terem ideia, antes de me casar, que eu já tenho 41 anos de casado, e ela já trabalhava comigo na empresa. Então é uma coisa que já vem lá de muitas décadas. Longa data. E aí, e os meus filhos, né, a Fernanda, Eduardo, o Alexandre, que muito contribui, né, com as nossas empresas, com o trabalho deles também de sol a sol. A minha família, né, meus pais, meu pai, no caso, hoje, que é vivo ainda, e meus irmãos, né, que muito contribuiu no início dessa caminhada, no início, quando chegamos em Marabá na década de 70, e todos os nossos amigos, né, e clientes de Marabá e de toda a região, né, de todos os estados que nós também fazemos parte, né, como você falou, do Piauí, do Maranhão, do Amazonas, e do Pará e parte do Tocantins. Eu agradeço muito a sua presença e quero reafirmar aqui o grande respeito e amizade que eu tenho pelo senhor, que não é de agora. Muito obrigado pela presença. Obrigada a todos. Maria Alexandra, muito obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga, eu desejo um excelente final de semana, Deus no coração, paz. Não esquece de dar um pulinho também na igreja que você frequenta e conversar um pouquinho com o nosso Criador e pedir as bênçãos para a gente continuar vivendo. O verão está aí agora, né? A gente viver um verão em paz e com tranquilidade e com progresso, se Deus quiser, com certeza. Obrigado, senhor Reinaldo, obrigado, Mari. Obrigado ao nosso querido editor, que eu esqueço o nome. O Soares. Pode você repetir de novo? O Alisson Soares. O Alisson, com N no final, o Alisson Soares. Obrigado, meu irmãozinho. Boa noite a todo mundo. Até segunda no Jornal, 13h. Estou esperando você.